Bom, seguinte, ó, bora falar aí do Majestoso, entrar no pré-jogo, porque o negócio é o seguinte, minha rapaziada. O Crespo ontem encerrou a preparação, tá? E, segundo o Globoesporte.com, o Crespo vai preservar para o jogo de hoje, rapaziada, a parte física. Então, quem tiver melhor fisicamente, o Crespo vai dar prioridade para montar o time que encara o Corinthians hoje. Tá aí, ó. Preocupado com a condição física de sua equipe, o técnico Hernan Crespo deve montar um time com o que tem de melhor à disposição, mas sem correr risco de lesões. Os jogadores mais desgastados serão preservados depois de 2 rodadas aí do Paulistão, tá? Então, ele vai montar o que tiver de melhor, mas preservando quem está mais desgastado. Então, quem está mais desgastado vai ficar no banco, quem tiver melhor fisicamente vai começar jogando aí. Aí o GE traz aqui um provável São Paulo com algumas dúvidas que a gente tem aí nessa escalação, tá? Então vamos lá. Segundo o GE, o São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, Mike na direita, Arboleda, Alan Franco na zaga, linha de 4 e o Wendel fechando ali o quarteto defensivo, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas, tá? Aí vem a dúvida, Luca ou Bobadilha? Tá? Luca ou Bobadilha, Luciano e Ferreirinha, tá? Esse é o provável São Paulo, segundo o GE. Então vamos lá, primeiro ponto a ser observado, já deve ser um São Paulo com linha de 4, né? Mike e Wendel nas laterais e a Arboleda e Alan Franco na defesa, né? O Alan Franco que não jogou contra o São Bernardo porque estava com desgaste físico, então foi poupado daquele jogo e vai estar disponível para o jogo de hoje. Então o primeiro ponto é linha de 4. Muita gente reclamou, né, dos 3 zagueiros, Crespo mudou contra o São Bernardo e parece que ele vai manter a linha de 4 para esse jogo aí. Agora, a minha questão aqui é o seguinte, vamos lá. Isso aqui é um 4-3-3 ou um 4-4-2? Porque eu estou em dúvida em relação ao posicionamento de um jogador em específico, que é o Lucas. Por exemplo, vamos lá. A dúvida é Luca ou Bobadilha, como já colocou aqui. Vamos lá, se for Bobadilha, a gente deve ter Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha. Aí eu estou em dúvida, o Lucas vai ser um quarto jogador do meu campo, né, com 4-4-2, ou o Lucas vai jogar na ponta. Aí no caso, se fosse na ponta, seria Lucas de um lado, Ferreirinha do outro e Luciano centralizado, né? Porque assim, eu tô preocupado em relação ao Lucas, porque é o seguinte, se for o Lucas jogando pelo lado do campo, não faz o menor sentido. Por quê, Gabriel? Porque o Lucas é um jogador que tem mais de 30 anos, tá muito longe de estar 100% fisicamente, então o jogador que é o ponta, ele tem uma responsabilidade defensiva muito grande, né, cara? Quando o São Paulo estiver sem a bola, o jogador que é o ponta tem aí uma responsabilidade muito grande, né, cara? De uma função tática de voltar para marcar. O Lucas não tem, cara, hoje essa condição, né? Não dá para exigir do Lucas que ele seja aquele ponta que vai ter que voltar para marcar. Não dá. Então, a minha dúvida é essa, né? A minha dúvida, literalmente, é essa em relação ao posicionamento do Lucas, né? Então, segundo o GE, a dúvida aí é Luca ou Bobadilha, né? Independente de quem for, vai mudar o posicionamento, né? Porque o Luca é um ponta, um atacante, e o Bobadilha é um volante, né? Mas ele deve manter também essa linha de 4 aí para esse jogo. Então, recapitulando, Rafael, Mike e o Wendel nas laterais, Arboleda e Alan Franco fechando, né, ali o quarteto defensivo, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas, aí Luca ou Bobadilha, Luciano e Ferreirinha. Deve ser esse time aí que deve entrar em campo, segundo o Globoesporte.com, né? Jogo duro, difícil, o Corinthians também tem alguns desfalques importantes, mas vamos com tudo aí para buscar essa vitória. Vamos buscar a vitória, irmão. Se empatar, ok, faz parte, né? Jogo difícil fora de casa, mas o pensamento, o objetivo é sempre entrar para vencer, independente de qualquer coisa, né? Sempre o pensamento tem que ser para vencer a partida, para buscar os 3 pontos aí que seriam espetaculares, né? Seriam espetaculares aí, entendeu? Então, vamos com tudo pra cima. O Alisson, de novo, não foi relacionado, né? Porque ele tá aí, né? Forçando uma saída pro Corinthians. Então, o Alisson não foi pro banco contra o São Bernardo e continua de fora nesse jogo contra o próprio Corinthians, né? Que é o time aí que ele pode ir, né? Que o São Paulo tá conversando por uma possível troca, tá? Quem apita o jogo, rapaz, é o João Vitor Gobi, tá? Eu nunca vi esse árbitro na minha vida,
tá? Por nome assim, pode ser que ele já tenha apitado algum jogo do São Paulo, mas não me lembro bem, né? Mas imaginou que deve ser algum árbitro mais jovem, né? Aí que já tá o problema, né? Se for um árbitro jovem realmente, até porque eu não conheço, aí é árbitro jovem, né? Aí vai jogar em Itaquera, tende a ser caseiro, né? Árbitro mais novo, sentir a pressão, né? Espero que não seja um árbitro caseiro, porque apesar que mesmo sendo jovem ou um árbitro mais experiente, sempre teve arbitragem caseira, né, em Itaquera quando a gente for jogar lá, né? Tipo assim, eu tô falando que ele pode sentir a pressão, ser caseiro, mas independente de ser jovem ou não, se a gente for pegar todos os jogos em Itaquera, independente se o árbitro for mais velho, mais experiente ou mais jovem, todos lá, né, ou quase todos, são caseiros, né? Já teve vários jogos lá que a gente foi prejudicado pela arbitragem. Então, independentemente de qualquer coisa, sempre é caseiro jogando lá. Vamos torcer para que hoje não seja que seja aí diferente, né? Que não temos aí nenhum tipo de polêmica de arbitragem, que os jogadores decidam aí, né, no campo, que é o mais importante. E quem vai estar no VAR vai ser o Adriano Assis de Miranda, tá? Também por nome assim, não me recordo. Não me recordo aí, mas boa sorte, que não tem nenhum tipo de polêmica de arbitragem, né? A arbitragem boa é aquela arbitragem que ninguém fala. Passou o jogo, ninguém nem citou o nome do árbitro, é porque a arbitragem foi boa. Né? Quando ninguém fala do árbitro, é porque ele foi bem. E é isso que a gente espera pro jogo aí de logo mais. Né? Então é isso, rapaz. Jogo difícil, como eu falei, é sempre difícil jogar lá. Aí tem questão de arbitragem também. São Paulo só venceu uma vez lá em Itaquera, mas, irmão, é aquela coisa. Vamos em busca dos 3 pontos, vamos em busca da vitória. Aí, o empate é ruim, Gabriel? Ruim? Se eu falar que o empate é ruim, vou estar mentindo, tá? Por tudo que está acontecendo no São Paulo. Mas, né, é aquele negócio, tem que buscar a vitória. Se por um acaso não der, traz um pontinho aí, é isso. Mas o pensamento tem que ser sempre buscar os 3 pontos, sempre a vitória. Se não der, traz o empate, é isso, seguimos. Faz parte, tá bom? A gente teve outro São Paulo vencendo o Red Bull na copinha, né, cara? Jogo duro, difícil assistir esse jogo. Aí ontem o São Paulo fez o primeiro tempo aí bem abaixo, né? Acho que foi o pior tempo do São Paulo na copinha, acho que com sobras, né? Bem ruim mesmo. Fomos para o intervalo perdendo. No segundo tempo, o time fez um baita segundo tempo, empatamos o jogo. Tivemos até chance de virar, né? Mas acabamos que não conseguimos aí aproveitar as oportunidades. Foi para os pênaltis, né? O São Paulo venceu por 5-3. João Pedro pegou um pênalti e o São Paulo se classificou aí para as quartas, né? Agora é São Paulo e Botafogo. Esse jogo é amanhã, segunda-feira, às 9 da noite em Sorocaba, né? Com transmissão aí da X Sports, né, cara? Tá bem legal ver o São Paulo aí na copinha, entendeu? São Paulo é o atual campeão e agora tá nas quartas, né? São Paulo pode pegar o Palmeiras, né? Se os dois aí avançar. Então, parabéns pra rapaziada, fazendo bonito aí na copinha, né? Mesmo com o primeiro tempo em ontem conseguiram se recuperar, fizeram um ótimo segundo tempo aí. E bem legal, né, cara? Bem legal acompanhar a copinha aí. A gente sempre fala que o importante é formar, né, cara, jogadores pro time de cima, mas sempre é melhor formar e ser campeão, né? Juntar uma coisa com a outra é sempre muito bom, né? Então, parabéns para os nossos crios de Coati fazendo bonito aí na Copa São Paulo. Muito bacana, muito legal de ver aí mesmo, cara. Tô gostando muito do que eu tô vendo na Copinha, né? Inclusive ontem a gente não tinha o Paulinho, né? O Paulinho que treinou com o time ontem e vai estar no banco hoje contra o Corinthians. Aí desceram só o Igor Felisberto e o Pedro Ferreira, né? O Paulinho ficou no time de cima, enquanto o Igor Felisberto e o Pedro desceram e jogaram ontem, né, cara? Mas quem chamou a atenção muito ontem, mais uma vez, foi o Luciano, né? Que entrou, irmão, ele mudou a história do jogo, né? Ele entrou em campo no intervalo, irmão, São Paulo foi outro, e desde que ele entrou no intervalo, irmão, ninguém jogou mais que ele. Foi o melhor do São Paulo ali, com sobras. Ontem a gente não tinha o próprio Paulinho, como eu citei, não tinha o Matheus Ferreira, né? E tinha outro garoto também, que eu não vou lembrar agora o nome dele. Né? A gente tinha 3 desfalques para o jogo de ontem. Né? Se quiser pôr o Nicolas também, que jogou só o primeiro jogo, 4 desfalques. E mesmo assim o time do Alan Barcelos conseguindo fazer aí um bom jogo, né? Se recuperando na segunda etapa. E ótimo trabalho do Alan Barcelos, né, cara? O jogador sobe, se machuca, suspenso, e mesmo assim ele consegue fazer o time jogar. Baita de um trabalho que faz o Alan Barcelos. Muito, muito bom aí mesmo, muito legal de acompanhar, né? Parabéns para todo mundo aí.